Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estudinfo. Hoje a gente vai fazer a resolução do nosso simulado de número 33. É aquele simulado diário com 10 questões de informática para você ir testando o seu conhecimento. Ou seja, aqui eu tenho questões das principais bancas do país. Tem questões da VUNESP, da CESP, da Sesgran-Rio, da FCC, da FGV, da Quadrix, entre outras aí. Se você está prestando então concursos ou está estudando para o TJSP, TRF3, já está de olho aí no TSE, TRE unificado, Polícia Federal, PRF, entre outros aí, você vai encontrar as questões da sua banca aqui. Essas questões são questões baseadas em provas anteriores dessas bancas, desses certames, então não são questões iguais, são questões parecidas, então são questões inéditas para você aí. Preste bastante atenção quando eu estiver resolvendo. Se você chegou aqui pelo YouTube, não através dos nossos grupos de WhatsApp ou do Telegram, pausa o vídeo agora, quer responder o simulado? O link para você fazer a resolução está aqui na descrição do vídeo. É só clicar lá que você consegue fazer a resolução, depois você vem aqui, dá o play, vê onde você errou, o que você acertou e como você poderia ter ido melhor. E se você quiser receber esse simulado de maneira antecipada, é só fazer parte desses grupos que eu falei para você. Os grupos do WhatsApp e do Telegram estão aqui na descrição do vídeo os links para você também fazer parte. E é legal que fazendo parte desse grupo, você recebe, além do simulado antecipado, você também consegue tirar dúvidas comigo e fazer parte do nosso ranking, que eu tenho um ranqueamento que eu coloco à noite, depois dessa nossa correção aqui, dos melhores alunos, os melhores classificados dos nossos grupos, ou seja, assim você consegue ver como você está perante os outros alunos nos estudos de informática. Sem mais delongas, bora lá para a nossa correção. Questão número 1. No Windows 10, idioma português Brasil, há algumas formas de se acessar a barra de tarefas, onde podem ser acessados os atalhos de programas presentes na mesma. Uma maneira fácil e rápida de fazer esse acesso é usar o recurso de atalho de teclado com o uso da tecla Windows, que é a tecla com o desenho do Windows, mais a tecla assinale, ou seja, qual é o meu atalho de teclado para abrir a minha barra de tarefas, para acessar a minha barra de tarefas, tá bom? Eu vou fazer o quê? Alternativa A, o Windows A vem de Action, central de ações, tá bom? Então, ó, cuidado. Quando a gente está trabalhando com o Windows, geralmente essa letrinha que vem depois, ela vai tentar fazer uma associação com alguma palavra do inglês, tá? Diferentemente quando a gente está trabalhando com o Office. O Office, a letrinha que vem depois, ou do Ctrl ou do Alt, ela vai tentar fazer uma associação com alguma palavra do português, beleza? Então aqui, ó, o Windows A, central de ações, o A de Action. Windows B, aí se você não lembra, você vai, poxa, é B de barra de tarefas. Não, o B, ele vai lá para minha área de notificações, ele vai posicionar o cursor lá nos meus ícones ocultos da minha barra de notificações, que é aquela barra que fica no cantinho inferior direito do meu Windows. O Windows D vem de desktop, ou seja, área de trabalho. Quando eu pressiono o Windows mais D, ele me leva para a área de trabalho do computador. O Windows P vem de projection ou projeção. Esse ainda deu uma associação com o português, tá? Ele vai abrir as minhas opções de projeção, onde eu posso duplicar a minha tela, estender, deixar somente o computador ou somente o projetor. E o Windows T, aí sim, é o T de taskbar, ou seja, barra de tarefas, tá bom? Aí tá a alternativa correta pra gente, o T de taskbar, tá? Barra de tarefas em português. A alternativa correta da 1, então, alternativa E, Windows mais T. Questão número 2. Um usuário precisa utilizar o manipulador de arquivos padrão do Windows 10 para criar um atalho de um arquivo que está em uma pasta de rede compartilhada, na sua área de trabalho. Para tanto, ele pode abrir tal pasta, localizar o arquivo e, após selecionar o mesmo, como que ele faz então para criar um atalho para esse arquivo lá na área de trabalho dele? Alternativa A, clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar o arquivo até a área de trabalho. Quando ele faz isso, ele selecionou, clicou com o botão esquerdo e arrasta para a área de trabalho, esse arquivo ele é copiado, tá bom? Porque são unidades diferentes, ou seja, ele não fez atalho. Ele pegou o arquivo lá da rede e trouxe para o computador. Ele fez uma cópia. Lembra? Ó, unidades diferentes, quando eu arrasto com o mouse, ele copia. Unidades iguais, ou seja, só movimentei de pasta para pasta, né? Estou ainda dentro do meu disco local C, ele vai fazer o quê? Ele vai mover. B. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar novo atalho para que o assistente de atalhos do Windows seja iniciado.
Não, tá? Se ele clicar com o botão direito com o arquivo lá selecionado, ou seja, ele já está com o arquivo, ele clicou com o botão direito, né? Porque aqui a questão fala, ó, o que a questão ela dá aqui para mim? Ela fala, ele vai localizar o arquivo e selecionar o mesmo. Se ele já está com o arquivo selecionado, quando ele clica com o botão direito do mouse, ele não vai aparecer as opções de criar nada novo. Ele vai abrir as opções do meu arquivo, ou seja, propriedades, a parte de renomear, a manipulação que eu posso fazer com ele, como abrir, copiar, recortar, excluir, tá bom? Ele não vai ter nenhuma parte aí do novo. Se fosse em qualquer outro local aí da minha pasta, aí sim eu teria a opção de novo, mas aqui no caso a gente não tem. C. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção enviar para e área de trabalho. Fechou, tá? Esse enviar para, até ele fica entre parênteses dentro dele lá, que é criar atalho, ele fala. Ou seja, ele já cria um atalho automaticamente para esse arquivo lá na área de trabalho da pessoa, que é o que ele está querendo fazer aqui. Então, a alternativa C já estaria correta. D. Acionar o atalho Ctrl A para abrir o assistente de atalhos do Windows. Quando ele pressiona Ctrl A, ele vai abrir o quê? Ele vai selecionar, na verdade, todos os arquivos. O A vem de all, ou seja, tudo. Ele vai selecionar todos os arquivos daquela pasta somente. E acionar o atalho do Windows mais A para que o assistente de atalhos do Windows seja aberto. A gente viu na questão anterior que o Windows mais A faz o quê? Central de ações, ou seja, não tem nada a ver com atalhos do Windows aí. A alternativa correta então da 2 é a alternativa C. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção enviar para e área de trabalho. Isso com qualquer arquivo, em qualquer local, eu posso fazer um atalho para ele de maneira direta, utilizando essa função do meu botão direito do mouse aí, tá ok? Questão número 3. Um usuário do Word 365 em português está digitando um documento e precisa criar um índice que contenha de maneira automática os títulos dos capítulos do arquivo e o número da página que cada um se inicia, para que, quando necessário, um usuário possa clicar nos títulos presentes nesse índice e ser redirecionado para a página que o capítulo se inicia. Para criar tal índice, que recurso esse usuário deverá utilizar? Esse índice que ele está falando, que já fica um índice com o título da minha página, com o título do meu capítulo, né, na verdade, ele dá aquele um monte de pontinhos lá, fala 3 pontinhos, um monte de pontinho e o número da página. Esse é o nosso sumário, tá bom? Quando eu clico lá, automaticamente ele já vai me redirecionar para o início do capítulo, ou seja, para onde está aquele título. E também, quando eu fizer a atualização, eu tive que excluir um capítulo, eu tive que colocar um título a mais, eu tive que alterar o número de páginas do meu documento, escrevi mais coisa em um capítulo, ele ficou com mais páginas. Esse sumário, quando eu faço a atualização dele, ele também faz a atualização de nome de título e também dos números de páginas a quais eles iniciam, beleza? Então a alternativa correta da 3 aí é a alternativa B, sumário. E os outros, professor? A alternativa A, bibliografia, aí ele já vai fazer como se fosse a nossa referência, né? Dentro de referência a gente tem a bibliografia, que é de onde eu tirei aquele texto, é a fonte do meu texto, né? Quais são as minhas referências bibliográficas. Inserir legenda é quando eu utilizo um gráfico ou uma foto e eu quero colocar a legenda lá embaixo dela. Marcar citação, aí eu uso juntamente com bibliografia, tá? Eu pego a bibliografia e coloco lá no meu texto, ó, marcar citação, ou seja, estou citando aquela fonte bibliográfica. E referência cruzada é mais ou menos como se eu estivesse referindo a uma legenda ou alguma citação, fazendo com que, ao selecionar essa referência, ele me guie para a bibliografia já de maneira direta, tá bom? Ou seja, a alternativa correta então da 3 aí, a única que vai satisfazer é aquele índice que contém de maneira automática títulos do capítulo do arquivo e o número de página que cada um se inicia é o meu sumário. Alternativa correta, alternativa B. Questão número 4 aí, ó. A célula A1 de uma planilha do Excel 365 contém o valor 0,2,4,3,7,5,8. Usando a função arred A1, 2 na célula B2, o autor realizou o arredondamento e posteriormente ele formatou o valor contido em B2 em porcentagem através do botão porcentagem presente na guia página inicial no grupo número. Após as opções, o valor obtido em B2 foi. Então, ó, ele tinha lá dentro de A1 esse valor aqui, o 0,243758, tá? O que ele fez? Ele pegou esse valor, que é o valor que eu tenho dentro de A1, e utilizou essa função. O arred é o arredondamento. Ele está arredondando o valor que eu tenho dentro de A1. O ponto e vírgula aqui identifica em quantas casas decimais eu quero que esse valor fique. No caso, então, eu quero que esse valor seja arredondado em 2 casas decimais. Sendo assim,
Se eu fosse fazer o arredondamento direto, como ficaria? Ó, ficaria aqui, ó, 0,24 e o 3758 iria embora. Só que o arred, ele faz uma perguntinha, né? Ele faz uma pergunta. Qual que é a pergunta dele? Depois desse 4, que é o último número que vai aparecer, qual o número que viria, né? É o último número do meu arredondamento aqui, ou seja, 2 casas decimais. Ele ficaria aqui. Depois dele, tem algum valor? No caso aqui, teria. Qual que é esse valor? É o número 3. O 3, ele é maior ou igual a 5? Essa é a pergunta que ele faz. Se esse valor aqui que vier depois, no caso que nosso é o 3, se ele fosse maior ou igual a 5, eu teria que nesse 4 aqui acrescentar 1. Ele ficaria 0,25. Como ele é menor do que 5, ou seja, ele é antes do 5, ele é 4, 3, 2, 1, 0, tá? Ele não vai acrescentar, ou seja, ele se mantém, vai ficar 0,24 mesmo, tá? Ele só vai aumentar o valor aqui do último arredondamento, tá? Da última casa do meu arredondamento, quando o valor que viesse posteriormente fosse maior ou igual a 5. No caso que se fosse 8, né? No lugar do 3 aqui eu coloquei 8, ó, tá? Ah, virou 8. Aí seria 0,25. Como não é o número 3, ele continua 0,24. Acabou aí? Não acabou. Porque que ele faz agora? Ó? Ele faz a formatação em porcentagem através do botão porcentagem, tá? O porcentagem ele faz o quê? Ele pega o valor nosso, no caso é 0,24, tá? E ele vai fazer o quê? Só acrescentar o porcentagem? Não. Ele multiplica esse valor por 100, tá? Então ele vai lá multiplicar por 100 e vai acrescentar o símbolo da porcentagem. Então, ó, 0,24 vezes 100 vai ficar 24, tá? 24%, beleza? É isso aqui que o porcentagem faz. Professor, se fosse o número 1, o porcentagem ele entende assim, tá? O 1 para ele é um inteiro. 1 não seria 1%, 1 seria um inteiro. Um inteiro é igual a 100%, tá? Porque o que ele faz, ó, essa é a função dele, tá? É a regrinha dele aí. Ele pega o 1, multiplica por 100, que eu já falei para vocês que ele faz, né? E depois acrescenta o símbolo da porcentagem. 1 vezes 100, 100, mais o símbolo da porcentagem, 100%. Tá bom? No caso nosso aqui, como era 0,24, apliquei a formatação de porcentagem, ele multiplica o 0,24 por 100, vai dar 24 e acrescenta o símbolo da porcentagem. Portanto, a alternativa correta aí, alternativa E, 24%. Beleza? Questão número 5. Ao digitar a URL https://170.66.11.10.50, na barra de endereços de um navegador, um usuário está tentando conectar-se a um servidor web utilizando uma conexão. Que tipo de conexão? Como que eu sei que tipo de conexão é? Aqui, ó, simplesmente pelo meu protocolo, tá? Protocolo HTTPS. O HTTPS é o protocolo de conexão segura, navegação segura. HTTP, navegação, HTTPS, navegação segura. E o resto aqui, professor? Não tem muito interesse para mim, tá? Porque ele já delimitou que ele está utilizando uma conexão segura, ou seja, alternativa correta, alternativa C, segura. Ah, é permanente? Não sei, né? Se isso aqui for um IP fixo ou se isso aqui é um IP aleatório. É estável? Não tem como eu delimitar também que ela é estável. Proprietária? Também a gente não consegue delimitar aí, e interna, aí a gente conseguiria se fosse, por exemplo, 127.0.0.1 ou localhost que ele tivesse escrito ali. Mas no caso, como não é nenhuma das alternativas, ela é então uma conexão segura. A alternativa correta era 5, então, alternativa C. Questão número 6. Uma empresa deseja permitir que seus colaboradores e parceiros de negócios acessem vários de seus recursos de forma distribuída, via rede, sem, no entanto, permitir que outras pessoas estranhas à empresa tenham esse mesmo privilégio. Para isso, o departamento de suporte de TI da empresa deve providenciar uma. Ou seja, ele vai permitir que os colaboradores e que os parceiros de negócios, tá? Dois grupos de pessoas diferentes, acessem os recursos de maneira distribuída via rede. Quando eu tenho somente os colaboradores, né, e mais ninguém, somente quem é da minha empresa mesmo, é uma intranet. Agora, quando eu tenho mais pessoas, no caso aqui eu tenho além dos colaboradores, os parceiros de negócios, tá? Ou seja, eu tenho pessoas extras, eu tenho mais pessoas se conectando à minha intranet. Quando eu tenho além dos colaboradores mais pessoas utilizando os meus recursos de intranet, aí é a minha extranet. Então a alternativa correta aí, alternativa B, extranet, tá? Principalmente quando ele falar, ó,
parceiros de negócios ou parceiros educacionais utilizando os recursos internos de uma empresa, tá? É o que ele fala aqui, ó, de maneira distribuída, seus recursos de forma distribuída. Isso daqui é a minha extranet. Ethernet, tipo de conexão de rede que a gente faz, né? O nome que a gente dá à nossa conexão de rede. WAN, Wide Area Network, é um método de organização de rede, que a gente fala que é a rede extensa, né? Wide vem de largo, extenso, é a minha rede extensa. E WLAN seria a minha rede local sem fio, Wireless Local Area Network, né? Então, a minha rede local sem fio. A alternativa correta, então, da 6 aí, a alternativa B, extranet. Questão número 7. Equipes do Microsoft Teams reúnem pessoas com o objetivo de facilitar a colaboração entre seus membros. Todo o conteúdo público de um canal é visível aos membros da equipe, o que em uma organização pode não ser conveniente. Por vezes, é necessário que um grupo discuta questões através de videoconferência para tratar de assuntos urgentes. Qual recurso do Microsoft Teams viabiliza a criação de uma videoconferência dentro de um canal de uma equipe de maneira instantânea? Ou seja, eu quero trazer essa reunião de maneira instantânea para todo mundo que faz parte daquela equipe, daquele canal da equipe que ele fala, né? Eu faço o quê? É o convocar? Não, a gente não tem essa opção, tá? Reunir agora? Fechou. Esse aqui ele já faz com que todos os membros do canal recebam o convite para minha reunião instantânea, tá? Já vai alertar todo mundo ali, ó. Você acabou de receber um convite e a reunião está começando agora, tá? Já fica ali no chat do canal, para a pessoa somente acessar. Agendar uma reunião é um processo inverso, tá? Eu mando um convite para a pessoa de uma reunião posterior. Aí ele vai aparecer na minha agenda lá do Teams. D. Compartilhar a webcam. Aí não, né? E links para a equipe. Aí são links que eu faço convite para pessoas participarem da minha equipe. Então a alternativa correta da 7 aí é a alternativa B. Reunir agora. Questão número 8. O serviço de correio eletrônico é uma ferramenta essencial para o trabalho do dia a dia dos colaboradores de uma empresa. Para receber a comunicação no cliente de correio eletrônico, através dos servidores de correio eletrônico, é necessário configurar a utilização do protocolo. Cliente de correio eletrônico, programa de correio eletrônico. Para eu receber, então, eu quero fazer o quê? Eu quero receber a comunicação nesse meu cliente, ou seja, nesse meu programa. Para receber e-mail em um cliente de e-mail, em um programa de e-mail, eu tenho que necessariamente configurar o protocolo POP3, que é o Post Office Protocol, aquele protocolo de recebimento de e-mail. Então, a alternativa correta da 8 aí, a alternativa A. SMTP seria para eu enviar a comunicação e não receber, ou seja, SMTP envia um e-mail. FTP, protocolo de transferência de arquivos, download e upload. HTTP, protocolo de navegação em páginas. E SSH, protocolo de acesso remoto com criptografia. Então, a única que vai satisfazer mesmo é a alternativa aí, A. POP3, que é o serviço que vai permitir receber comunicação em meu programa de correio eletrônico. Questão número 9. Julgue o próximo item relativo ao Windows e ao Microsoft Office. No Windows 10, o usuário pode configurar backups de suas pastas, suas imagens e seus documentos, por exemplo, e armazená-los utilizando e instalando um software de cloud storage de terceiros como o OneDrive, o que lhe possibilita recuperar esses dados em outros dispositivos, caso necessário. Beleza, fechou, né? Só que aqui, o que ele fala, o que está errado, ó, essa alternativa, essa questão aqui, essa afirmativa. Porque ele fala, ó, que é necessário ele fazer instalando um software de cloud storage de terceiros, tá? Como o OneDrive. No caso aqui, ó, o OneDrive ele não é nenhum software de terceiro, porque ele é um software padrão do Windows 10. Ele é o meu programa de armazenamento em nuvem padrão do Windows 10. Ele já vem com o Windows 10 instalado. Tá? Ou seja, você já tem lá o armazenamento em nuvem disponível no Windows 10 de maneira automática, basta você fazer o login na ferramenta do OneDrive, ou seja, ele é nativo, tá? Ele não é um software de terceiro. Por isso que essa afirmação aqui está errada. O resto que ele fez de backup e de cloud, ele explicou certinho, mas aí ele deu uma pisadinha na bola quando ele fala que tem que instalar um software de cloud de terceiros, tá bom? Questão número 10. Julgue o item relativo ao sítio de busca e pesquisa na internet Google, aos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos e pastas e as noções de vírus, worms e pragas virtuais. Ao digitar o termo CRES-SC na caixa de pesquisa do Google e executar a pesquisa, não serão encontrados resultados contendo o texto SC, tendo em vista que o Google exclui o termo pesquisado quando utilizamos o caractere menos, né, ou tracinho lá, ou subtração.
Exatamente, tá? Quando eu coloco algum termo e estou pesquisando, se eu colocar o tracinho antes, ele vai excluir aquele termo. É muito comum a gente utilizar, por exemplo, eu estou pesquisando por Copa, mas eu quero menos mundo, que eu não quero nada relativo à Copa do Mundo, eu quero de outros tipos de Copa. Aí ele vai lá dar todos os resultados de Copa, menos as que são relacionadas com o mundo, tá? Se eu colocar lá país e menos Brasil, ele vai colocar todos os países lá, menos resultados que vão conter o texto Brasil. E assim vai, tá bom? Então, essa alternativa aqui, essa afirmativa está correta. Beleza? Essas foram as 10 questões de informática do nosso simulado 33. Espero que vocês tenham ido bem. Se vocês não foram, deem uma olhada nos conteúdos aqui do nosso canal. Tem aula sobre pesquisa no Google, tecla de atalho do Windows, sobre o Excel, sobre a nossa parte de Word aí, todas dentro das playlists do canal. É só você ir lá e ir assistindo que você vai achar todos os conteúdos que foram abordados nesse simulado, beleza? Muito bom a gente ter essa parte teórica antes da gente partir para as questões. E se você gosta de estudar com os PDFs em mão para fazer suas anotações ou até mesmo com questões para você resolver, tem uma promoção muito legal aqui do site nosso para você, que são todos os conteúdos do Estudinfo, ou seja, tenho mais de 190 slides lá em PDF para você fazer suas anotações e para você ir estudando. Todos esses PDFs também, as aulas estão disponíveis aqui no canal do YouTube, ou seja, você vai assistindo, fazendo suas anotações para você estudar aonde você quiser. Tem todos os temas, desde o Windows, teclas de atalho, todo o pacote Office, Teams, a parte de Linux, tem a parte de Excel ali que eu já falei para vocês dentro do pacote Office, pesquisa no Google, tem tudo lá para vocês, tá bom? E além do que, também tem um outro conteúdo muito bacana que são as questões. Mais de 250 questões de informática para vocês. Elas estão divididas em um compiladão com as 120 melhores questões de informática e mais de 15 simulados, além de alguns simulados específicos, como do TJSP, alguns da VUNESP, outros da Sesgran Rio também, para vocês irem fazendo para quem está estudando para os próximos certames, beleza? É muito importante a gente ter esse conteúdo de questões, pelo menos, que é a maneira mais prática e mais rápida da gente memorizar a informática, tá bom? E lógico, tá com aquela condição muito especial para vocês, é só clicar nos links aqui na descrição do vídeo, tem tanto os PDFs quanto as questões. Além do que, você vai encontrar também na descrição do vídeo os links para os mapas mentais. Tem mapas mentais de resumo do nosso TJSP e também de todos os conteúdos de informática, tá? O do TJSP, ele está separado somente os tópicos que caem agora na nossa prova de escrevente da VUNESP, tá? Então tá muito legal para você que está fazendo seus resumos, para você que está querendo recordar, ele está todo explicadinho, todo mastigado para você. É um conteúdo muito bacana porque ele é bem interativo e bem legal da gente estudar. Também com condições especiais para vocês que fazem parte do nosso canal e dos grupos do WhatsApp e do Telegram, beleza? Vejo vocês na nossa próxima aula, nos grupos do WhatsApp e do Telegram. Bons estudos e bora gabaritar a informática!